Muito bem. Então, estamos gravando também a primeira live da nossa volta das lives da quinta-feira de manhã. Vou puxar o microfone aqui para o áudio ficar bom para o YouTube também. Esses caminhos, quando a gente conversa, né? Quando eu escolhi esse título para a live de hoje, como construir caminhos para uma boa relação com os clientes? Gente, o que aconteceu? Eu abri uma caixinha no Instagram e tal, e a pergunta foi: como dicas para atrair os clientes, dicas para negociar com clientes, dicas. Gente, dicas não resolve nada. Quando que você pegou meras dicas e, num passe de mágica, resolveu problemas dentro da tua empresa, dentro do teu escritório, que eu falo muito com muitos advogados aqui também. Quando que você pegou meras dicas e conseguiu fazer algo espetacular dentro da tua empresa ou conseguiu resolver completamente? A dica, ela é assim, só um pontinho de partida, bem mesmo, bem pequenininho. Então, e daí quais são as dicas para manter a relação com o cliente? Quais são as dicas para o cliente que veio para um primeiro atendimento e não voltou? Como que tem dicas para recuperar esse cliente, né? Quais são as dicas, né, para eu melhorar meu marketing, melhorar meu comercial? Por onde eu começo a minha estruturação do meu comercial? E aí a gente para pensar assim, são questões muito relevantes dentro de uma empresa que você não vai resolver com meros apontamentos. Nós temos que construir esses caminhos para o cliente chegar até nós e para o cliente se manter, para o cliente saber voltar, né? Para o cliente mostrar para outras pessoas, segue por aqui, que ela essa profissional é boa, que eu contratei com ela e deu muito certo, enfim, né? A gente tem que construir essas ferramentas, construir esses mecanismos, né? Não é uma ação, não é eu vou trazer muitos clientes, tá? E depois, o que você vai fazer com eles? Né? Não, vou atender e tal. Muito bem, mas se tu não tem um processo definido, esses clientes, talvez eles não fiquem, talvez eles não voltem, talvez eles não te indiquem. E um dos caminhos que eu construí recentemente, né, que eu construo recentemente, faz mais ou menos um ano, que dia é hoje? Hoje é dia 26. Amanhã vai fazer um ano que eu construí essa ferramenta dentro do meu escritório e consegui tornar meus clientes amigos, tornar os meus clientes mais fiéis, conquistar melhor eles conseguirem voltar. Eu fiz uma outra ação na semana passada, que foi uma aula para quem já era meu cliente, para quem já foi meu cliente, para quem já contratou comigo, uma aula sobre um assunto que eles queriam muito, que eles tinham me pedido muito para trazer para eles, que era sobre negociação, principalmente negociação de conflitos, negociação de dívidas e negociação de vendas também. E aí eu fiz esse evento e trouxe, aí coloquei na sala, né, consegui trazer aí mais de 25 pessoas, né, que estiveram presentes no evento. E aí você para e pensa assim, mas só são teus clientes, para que fazer um evento, para que chamar, o que tu vai fazer? Porque era um assunto que muita gente queria, eu ofertei para outras e outras pessoas queriam, então o que eu testei aí? O que mais preocupa eles? O que eles mais querem saber é sobre o que mais preocupa eles, correto? Então, eu trouxe o tema, atraiu bastante pessoas, consegui manter uma conversa muito legal, dei essa aula, não vendi absolutamente nada, porque o nosso interesse tem que ser genuíno, as nossas motivações, elas precisam ser genuínas nesse sentido de eu quero entregar algo importante para essa pessoa, para essas pessoas que estão aqui. Eu quero que elas saiam daqui e consigam resolver alguma coisa dentro das suas empresas, dos seus escritórios, dos seus negócios. Se eles vão me contratar para fazer alguma coisa, para dar sequência, né, para fazer alguma outra coisa, ótimo. Mas hoje o meu objetivo era esse.
naquele dia, né, naquela aula, era entregar ferramentas de negociação para eles implementarem imediatamente dentro das empresas como gestores, como administradores, como gerentes, os advogados dentro dos escritórios. Então, eu coloquei isso em pauta e foi maravilhoso. As pessoas me deram muito feedback. Depois eu retornei para elas, mandei um formulário, um questionário, né, para saber como que eles tinham visto esse evento, o que eles tinham achado do evento, tudo mais. Responderam, trouxeram outros temas para fazer os próximos. E, na sequência, essa movimentação que eu fiz dentro da minha carta, da minha própria carta de cliente, não trouxe ninguém que não era ou que nunca foi, eu já fechei outros contratos, já fechei outras parcerias com outras empresas e esses clientes se renovaram para mim. Aí é um caminho que a gente precisa dar atenção e que geralmente a gente não dá muita atenção. O que você já fez de certo? As pessoas que você já conseguiu atrair, as pessoas que você já trouxe para o teu negócio. A gente conseguiu, conquistou, tá, agora eu vou correr atrás de mais, agora eu vou correr atrás de mais. Mas dessas mesmas pessoas, você pode, né, continuar essa relação. Você pode dar sequência nisso, você pode fechar outros contratos, você pode fechar outros negócios, você pode trazer novos negócios para dentro da tua empresa, para dentro do teu escritório. Então, gerar um dos caminhos que a gente tem que conseguir manter construído, firme, forte, pavimentado, bem decorado, bem, né, para recepcionar, é o caminho que nós já trilhamos com esses clientes que já estão conosco. É esse caminho interno, é esse caminho que a gente já teve um contato. Só que não pode ser aquelas mensagens, porque quando eu digo assim, tenho vários mentorados, né? Advogados principalmente. E fechei ontem uma mentoria com uma empresária, que é mentoria mesmo na questão de gestão. O que a gente mais precisa observar nessas nossas relações que nós já temos é aquilo que nós podemos replicar, é aquilo que nós podemos fazer de novo, é aquilo que nós podemos melhorar. Porque geralmente as pessoas focam, o que deu errado? Tá, tu errou. Vamos aprender com o erro. Beleza, é não fazer de novo daquela forma. Mas não é um aprendizado, eu não digo que é um aprendizado útil no longo tempo. É um aprendizado pontual. O erro é um aprendizado pontual, que vai gerar reflexos no futuro, sim, tu não vai continuar errando. Agora, o acerto, gente, o acerto é um aprendizado para a vida inteira. É para te continuar repetindo. Então, esse é o nosso primeiro caminho que nós temos que manter. É com quem já está com a gente. É com quem já trabalhou conosco, com quem já construiu. Só que não dá para ficar, como dizem, né? Raquel, então, né, que eu ia falar, os meus mentorados. Então eu vou criar uma lista de transmissão, vou ficar mandando mensagem no WhatsApp. Não, né? Qual é a utilidade para quem recebe essa mensagem? Agora, qual é a utilidade para quem recebe uma aula gratuita sobre negociação? Entende? Você tem que ser útil. O teu contato tem que gerar um benefício. Se eu estou contatando, eu coloquei numa lista de transmissão, coloquei todo mundo numa lista de transmissão e mandei mensagens para um convite para um evento gratuito. Com uma pessoa que eles já conhecem, com uma pessoa que eles já admiram. Então, eles, começaram a me responder. Interessante, quando tu manda uma lista de transmissão, as respostas vêm separadas, né? Que nem um grupo, né? É uma lista de transmissão. Não junta todo mundo num grupo, porque nem todo mundo quer ficar participando de grupo. Então, e fica muito mecânico, fica muito... Então, a lista de transmissão para algo útil, que você vai entregar algo útil, no momento que receberam a mensagem, nossa, eu quero muito, posso convidar fulano? E aí, foi gerando esse movimento. Então, esse é o primeiro caminho. O outro caminho é aquele caminho que a pessoa nem sabe que existe, né? Que é para os clientes novos. Então, como que a gente constrói o caminho para clientes novos? Pegando toda essa experiência que você já tem com os clientes que já existem, ou se você não tem experiência, estudar bons empresários, bons vendedores, grandes empresas, como que elas constroem os seus caminhos, é um grande aprendizado, né?
eu digo, cada propaganda de uma grande empresa aí que faz, né, todo um storytelling de propaganda aí, você observar também esses detalhes, mas o caminho que você vai construir para trazer esses clientes, ele tem que ser baseado em algo muito, muito, muito importante, que geralmente as pessoas interpretam de uma forma errada, tá? Qual é a célebre frase do marketing, do comercial? Se interessa por pessoas. Ótimo. Vou me interessar pelas pessoas. Sim, eu me interesso por empresários. Eu quero tê-los como cliente, eu quero que eles me paguem honorários para eu trabalhar para eles. Muito bem. Mas vocês não acham que isso soa algo muito interesseiro? Eu me interessar pelas pessoas para elas se tornarem minhas clientes. E aí, é para isso. Se a pessoa não se torna minha cliente, eu deixo de ter interesse nela, certo? Isso é interesseiro, isso soa interesseiro, o ser humano percebe isso, o ser humano não gosta disso. Ninguém gosta. Agora, o caminho que a gente mais pode, que a gente consegue construir com mais assertividade, digamos assim, é o caminho quando a gente se interessa pelo que interessa ao nosso cliente e não pelo cliente. Quando eu fiz esse evento de negociação, o que eu demonstrei? Interesse, conhecimento sobre algo que faz muita diferença na vida deles. Então, quando a gente se interessa por pessoas, a gente se torna alguém interesseiro. A gente pode, em algum momento, se interpretar dessa forma. Quando a gente se interessa pelo que interessa para as pessoas que a gente quer atrair, que a gente quer trazer para a nossa carta de clientes, aí a pessoa vê assim, nossa, ela se preocupa tanto com isso. Ela é atingida por isso. Por que às vezes eu faço palestras aqui, faço aulas aqui, faço lives e faço palestras para os meus clientes também sobre temas motivacionais, sobre temas de autoconhecimento, de autoajuda. Porque empresários, o meu público é empresário. Os empresários, eles são solitários. No topo da sua administração da empresa, no topo da sua gestão, são pessoas que muitas vezes se sentem muito sozinhas. E quem aqui administra seu negócio, administra seu escritório, eu, como gestora do meu escritório, muitos momentos eu me sinto dessa forma. A gente se sente muito sozinho. Empresário tem o seu momento de solidão. Por quê? Porque toda a dinâmica de uma empresa, ela, primeiramente, ela trata de grandes cifras. Se comparado aos salários dos funcionários, se comparado ao prestador de serviço que vai fazer um pequeno serviço lá dentro da empresa, se comparado a isso, são grandes montas. Principalmente quem trabalha no varejo, quem tem comércio, né, que tem loja e tal, que é varejo, movimenta muito, mas muito dinheiro na sua conta. Agora, o que sobra é muito pouco. Ele, como empresário, tem que lidar com essa situação. A gente, como empresário, lida com essa situação. A gente lida com esses momentos, a gente trabalha com isso, né? Mas o funcionário que está ali todo dia comigo, ele não lida com esse tipo de coisa. Ele não lida com essa estrutura. Ele não lida com tantas cifras grandes assim. E aí, é uma solidão ter que trabalhar com isso sem poder conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Ele é muito solitário. Aí, quando ele vê alguém falando sobre algo que, nossa, faz grande diferença na vida dele, que ajuda ele nesse momento, que eu vou chegar naquele momento, às vezes, fazer ofertar para ele algum conteúdo, alguma ajuda, naquele momento que ele está mais precisando desse detalhe, chama atenção na hora, gente. Chama atenção na hora. E o meu interesse genuíno em ajudar essas pessoas, porque nesses meus 15 anos de advocacia, que eu completei agora em janeiro, dia 4 de janeiro, completei 15 anos na advocacia, já passaram centenas de empresários por mim, e é incrível todas as histórias que eu já conheci, as histórias que eu, de alguma forma, participei.
a maioria, a grande massa da maioria aí, se reergueu, se levantou depois de problemas, conseguiu aproveitar oportunidades e cresceu muito, né? Então, são histórias dolorosas por um lado, mas que são de superação, né? São de superação. E eu participei de muitos desses momentos de superação. Então, eu conheço isso, eu sei o quanto isso faz diferença para as pessoas. Não me interessar e não me sensibilizar com isso seria até desumano, né? E falar sobre isso com os empresários, mesmo sem serem meus clientes, faz total diferença. Faz total diferença. Por quê? Porque eu realmente me importo. Eu realmente me importo. Eu realmente quero trazer uma mudança nesse aspecto também da vida deles, né? É um interesse genuíno. Então, esse segundo caminho, que é o caminho que o cliente vai chegar pela primeira vez, ele só vai te ver, ele só vai chegar até você se você apontar esse caminho que você se interessa pelo que interessa a ele, e não exclusivamente por ele. Eu não vou ser simpática, não vou ser querida, eu não vou ser atenciosa com a pessoa simplesmente para ela fechar o contrato comigo. Antes de tudo, eu vou oferecer algo importantíssimo hoje em dia, que é a sensação de pertencimento, a sensação de encontrar uma parceria, encontrar alguém com os mesmos objetivos, os mesmos interesses. As pessoas estão sedentas por pertencimento, por parceria, por alguém que olhe para o mesmo lado, por pessoas que olhem para o mesmo objetivo. Quantas empresas se desfazem aí porque cada um está olhando para um lado diferente, cada sócio está pensando numa coisa diferente. E aí, quando você presta um serviço mostrando para ele, não, eu tô com o mesmo objetivo, eu tenho os mesmos objetivos, eu me interesso por essas mesmas coisas, eu quero te ajudar num nível superior ao que qualquer outro concorrente meu consegue te ajudar. Isso faz ou não faz diferença para todo mundo? Claro que faz. Claro que faz, né? Eu vou começar um mastermind agora. O que é mastermind? É um grupo de pessoas, né, que se reúne semanalmente para lidar com os problemas e os planos e os objetivos de vida de cada um e como incentivadores, como propulsores disso, e tem toda uma técnica lá para fazer grupo de mastermind. E eu vou começar a participar. Participo todos os anos de grupos de mastermind. Por quê? Justamente por isso. Para encontrar pessoas que se interessem pelas mesmas coisas que eu e eu não me sinta tão sozinha, né? Então, esse caminho para trazer o cliente, você tem que considerar muito mais do que exclusivamente teu produto, teu serviço. Você tem que considerar a pessoa como um todo, os interesses como um todo, pelo que ela se interessa, e você se moldar a isso, não no sentido de mentira, não é isso, né? A honestidade aqui é um elemento fundamental, mas no sentido de que você sabe que, apesar de, por exemplo, eu só prestar serviço jurídico, eu sei em tudo que isso impacta na vida de uma pessoa, na vida de um empresário dentro de uma empresa. Então, eu me interesso por todos esses impactos que eu gero, que eu vou acabar gerando, né? Se eu demonstro isso, as pessoas me veem muito mais do que uma mera advogada. Me veem como alguém que realmente pode fazer a diferença para ela. Então, esse caminho, ele é importantíssimo, você está mantendo e dando manutenção para ele constantemente. Prospectou um monte de cliente, trouxe um monte de cliente, captou um monte de cliente. Agora eu vou dar um tempo. Não! Não, você tem que acelerar nesse momento. Você não pode botar o pé no freio, você não pode desacelerar. Você acelera. Quando você tiver com muito cliente, você vai pisar mais no acelerador ainda. Porque senão você vai viver numa montanha-russa. Porque voltar a dar manutenção a esse caminho, voltar a nutrir esse tipo de coisa, é mais trabalhoso às vezes do que começar nele, né? Então, esses são os dois principais caminhos que a gente pode construir para ter uma boa relação com o cliente. Depois disso, vem pequenos caminhos internos, vem pequenos caminhos dentro da tua própria organização, que são aqueles caminhos que não vão te levar até o cliente, não vão exatamente trazer o cliente para ti, mas que são muito necessários, extremamente necessários,
para que quando o cliente chega ou para que quando o cliente retorne, ele não encontre uma empresa às moscas, ele não encontre uma relação desgastada, ele não se perca na prestação do serviço ou na entrega do produto, né? Que são o relacionamento com os teus funcionários, o relacionamento com os sócios, relacionamento com fornecedores, a equipe como um todo. Todas essas pessoas, elas precisam ter o seu momento contigo, o seu caminho, ao seu nível de relacionamento, para que essas pessoas contribuam para que você consiga atender bem seus clientes. Então, eu vejo assim que se dá muita importância para o relacionamento com o cliente e se dá menos importância para as relações internas que toda empresa tem. E essas relações internas, porque eu pago salário, porque eu cumpro todas as normas trabalhistas, porque eu pago todos os meus impostos em dia. Sim, isso é o mínimo, gente. Isso é óbvio, isso é o mínimo que você pode fazer. Agora, você pensar nos teus funcionários, pensar na tua equipe, pensar nos teus sócios, como alguém que você tem que estar constantemente conquistando, porque senão o relacionamento vai se acabar, ele vai se desgastar e você vai perder força para manter o seu relacionamento com os clientes, né? Então, eu vejo aí que quando por exemplo, eu estou falando agora aqui sobre regulamentos internos, sobre treinamento de funcionários, sobre acordo de sócios, sobre negociações internas, sobre negociação de contratos, que eu presto, serviços que eu presto como advogada. Mas o que importa para mim hoje falar aqui para vocês? Sobre relacionamento. Porque um contrato pode ser juridicamente perfeito em todos os seus aspectos, mas ele vai ser inútil se ele não se conectar com a tua realidade. Ele vai ser perfeito juridicamente, mas ele vai ser inútil para manter uma empresa funcionando. Porque essas pessoas simplesmente podem escolher não fazer. E por que elas escolhem não fazer? Por mais que você tenha gastado com marketing, por mais que você tenha gastado com papelaria, com móveis de escritório, com móveis para sua loja, gasta um monte no Instagram, contrata influencers locais para fazer propaganda do seu negócio, faz um monte de coisa e diz que os meus funcionários não prestam um bom serviço. Várias empresas. Eu fui para dentro da empresa e verifiquei que o que acontecia. Os funcionários estavam completamente insatisfeitos, porque eles não eram ouvidos. Eles recebiam o salário, mas eles não eram ouvidos. Então, e aí tudo que o empresário gastou foi por água abaixo, entre aspas, né? Ele teve que retomar outro nível de relacionamento com os funcionários, só que alguns relacionamentos não foram possíveis. E aí o que acontece? Aí uma demissão, e aí novos treinamentos, e aí a empresa perde tempo, perde dinheiro, perde energia de estar gastando com o cliente, com um bom atendimento para o cliente, aí o atendimento cai, e aí começa a ter menos dinheiro, e aí menos dinheiro inviabiliza pagar melhor os funcionários, e funcionários mal pagos não trabalham tão bem, e aí vira um ciclo vicioso absurdo, né? Então, nutrir as relações, se preocupar com as relações antes de se preocupar, antes de se preocupar, não, paralelamente se preocupando com o resto da parte mais objetiva da empresa, é o que vai te garantir construir boas relações com os teus clientes. Tudo impacta na relação com o cliente. Se o teu fornecedor atrasa, impacta. Se o teu fornecedor diminui a qualidade, impacta. Se você atrasa com o teu fornecedor, atrasa o serviço, impacta no cliente. Tudo vai acabar impactando no cliente. Então, todas as relações são importantes, né? A gente vai estar dando agora quanto tempo? Já meia hora aí de live. Muito obrigada pela audiência de quem esteve aqui ao vivo no Instagram. As lives vão acontecer toda quinta-feira às 8 horas da manhã. Ainda não defini os próximos temas, vou definir com a equipe hoje. E aí nós vamos, então, retomar, porque foram dezenas de pessoas me pedindo para que as lives retornassem. Sim, as lives ficam gravadas aqui. Tem gente que já assistiu quando tinha toda semana na quinta-feira, quer que as lives retornem, elas estão arquivadas, né? Elas não estão mais públicas.
eu vou analisar, vou reassisti-las e talvez eu regrave elas, mas eu não vou simplesmente trazer de novo algo gravado há quase 2 anos atrás, né? Então, eu vou reassisti-las e trazer esses conteúdos novamente aqui para vocês, porque foi muito pedido realmente, tá bom? Então, aqui na live até semana que vem, mas aí meus conteúdos no Instagram e tudo mais aqui estão todos disponíveis. As lives vão começar a voltar também no YouTube. Já estou terminando aqui. Vão começar no YouTube. Essa eu estou gravando aqui para dar uma editada e colocar lá. Mas a partir da semana que vem o equipamento já está pronto aqui para ser ao vivo no YouTube também. Então tem gente que gosta de assistir no YouTube porque a tela fica maior, realmente. Às vezes eu compartilho alguma informação lá, escrita, compartilhamento de tela, e acaba ficando mais rico realmente, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Uma frase que eu ouvi de uma empresária foi que ela chega na quinta-feira já muito cansada, ela chegava e daí assistia a minha live e conseguia ter um gás diferente para terminar a semana. Então, eu espero que eu consiga contribuir novamente aqui nesse sentido, de que a gente, na quinta-feira, a gente renove as nossas energias para terminar bem a semana de trabalho aí e ir para o final de semana mais tranquilo, com mais problemas solucionados, com mais questões resolvidas dentro das nossas empresas e negócios aí, tá bom? Bom dia! Tchau, tchau!